To pee or not to pee? That is the question. Essa é uma frase do Manifesto Antropófago, que foi um movimento que tem tudo a ver com a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos agora nessa semana. Tudo começou com a Bapuru, da Tarsila do Amaral. Aquele lá que provavelmente teve que desenhar nas aulas de arte do ensino fundamental. Foi um momento no Brasil que desenhou uma arte nacional não só europeia, mas também. Ou seja, é um Brasil novo assumindo seu lado europeu, mas também indígena e também africano. Especialmente indígena. Especialmente indígena porque é aquilo que era originário do Brasil, é um retorno às origens. Por isso a palavra antropofagia, que era aquela prática cultural de algumas tribos se alimentar de algumas outras pessoas como uma forma de adquirir aquele poder que aquela pessoa tinha. A antropofagia do manifesto, ela é outra, mas ao mesmo tempo é a mesma. É digerir, agora no sentido metafórico e não físico mesmo, né, e não biológico, a cultura do outro com base naquilo que você já possui. A Tânia Rivera, que tem um livro chamado Psicanálise Antropofágica, ela diz que um traço específico do brasileiro talvez seja que o outro, né, aquele outro, aqueles outros, aqueles estrangeiros, sempre são um grau de referência, por causa das intensas colonizações e movimentos que tiveram entre a colônia, a África, o Brasil indígena e tudo mais. Então, como que a gente, enquanto país, recebeu todas essas culturas diferentes, né? Através desse processo de digestão, segundo essa antropofagia do manifesto, né? Então, o que acontece? Isso subverte a lógica da colonização, porque um país colonizado como esse não está mais num processo passivo de receber as igrejas, receber as artes e receber toda a cultura da Europa e as roupas e tudo mais. Ela está num processo de modificação da identidade de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando tentaram catequizar os índios e trazer as igrejas e trazer as roupas que não tinham nada a ver com o clima e tudo mais, isso ocorreu de certa forma, mas também não ocorreu. É só a gente ver agora o que a gente faz com esse tipo de coisa, né? Porque o Brasil é um país extremamente sincrético, assim, né? Que tem um sincretismo religioso muito grande. Então, por mais que tenham trazido sim as igrejas e o catolicismo e tudo mais, ainda a gente tem uma cultura de povo em que Yansan se confunde com a Santa Bárbara e a espada de São Jorge se confunde com a espada de Ogum, e é um país católico que acredita muitas vezes em reencarnação e pula 7 ondinhas e joga flores ao mar durante o ano novo. Então, assim, é um carnaval mesmo, né? E o Oswaldo de Andrade falou um pouco sobre isso também. Então, o país colonizado que somos não só recebeu aquilo, né? E trouxe as igrejas e falou, ok, agora somos portugueses tropicais. Não, teve um processo de digestão daquilo, aquilo se transformou em outra coisa. E isso aí transforma o que era antes uma mera recepção de uma cultura num devorar de uma cultura dela a partir de outra coisa que a gente já tem. Quer um exemplo? Pizza de frango catupiry. A pizza é um elemento italiano, assim, mas a gente não simplesmente recebe ela do jeito que é e come ela do jeito que é. A gente transforma a nossa forma. E aqui a gente é o único lugar do mundo que existe pizzas de tantos sabores tão carnavalescos, né, digamos assim. E Oswaldo de Andrade fala bem uma frase sobre isso no manifesto, que ele fala que nunca fomos verdadeiramente catequizados. A gente fez foi um carnaval, com algumas catequeses, sim, né? Essa parte fui eu que falei, não foi ele, né? E ele também fala que antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Porque por mais que tivesse todas essas opressões envolvendo o território, tudo era tratado sempre de uma maneira muito carnavalesca, porque muito antropofágica, muito usando vários elementos ali no mesmo território, um país muito global, um lugar, a Lilia Schwartz, né, falou em algum lugar que o brasileiro é naturalmente poliglota, porque a gente vive com muitas culturas, muitas vivências diferentes. Mas também de uma forma muito bem humorada, né? E Oswaldo de Andrade falou isso lá na década de 20 até hoje, diante de grandes crises, o que a gente faz é meme, né? E que nada mais é do que uma representação do humor como resistência. Inclusive, a Tânia Rivera fala sobre isso no livro Psicanálise Antropofágica, do ritmo muito lindo. Bom, mas aí, pensando daí na Tânia Rivera, né? Como que a psicanálise se coloca nesse país em que tem um sincretismo cultural tão forte, não só de religiões, mas também de uma cultura mesmo, né? Tipo, de uma cultura alimentar, psicológica, social e tudo mais. Aí é uma conversa bem complexa, mas acho que a gente pode começar pensando que certamente não é a mesma psicanálise da Europa.
Não que que a influência da Europa ali não esteja presente, né? Mas que também tem muitas outras que a gente não tem tanto conhecimento a fundo, assim, de analisar, porque justamente as escolas, né, de psicanálise e as graduações de psicologia são muito voltadas para o conhecimento europeu. Mas é claro que a gente é atravessado também por outras filosofias, assim como a gente é atravessado pela tapioca e pela farofa na alimentação. E acho que é uma tarefa dos psicanalistas brasileiros fazer essa leitura de buscar outros referenciais para além da Europa que constituem a psicanálise brasileira. Nas palavras da Tânia Rivera mesmo, ela diz: em vez de submeter ao que vem do colonizador, se trataria de distorcê-los explicitamente, fazendo seus. Dessa forma, a gente assume alguns pontos, né, de desconexão cultural que são visíveis entre o Brasil e entre a Europa, né? Certamente a sexualização e a sexualidade, a forma de sexuação mesmo, né, do Brasil não é a mesma da Europa, e certamente o humor, como eu falei mais cedo ali, não é a mesma da Europa. E sendo a sexualidade e o humor duas fontes tão fundamentais, assim, de absorção do inconsciente, né, que o próprio Freud fala que o xiste é uma das formas de acesso ali ao inconsciente, né, e a sexualidade é um formador da identidade. Então, sendo essas duas coisas que a gente vê que visivelmente são tão diferentes, sendo formadores do sujeito, como que a gente pensa a formação de uma psicanálise em um país que não é a França? Né? Então, para isso eu acho que é fundamental que o psicanalista ele esteja atento ao contexto cultural quase tanto quanto, ou até mais, do que a sua bibliografia, né? E a importância da prática dentro de um território que tem umas idiosincrasias muito específicas, que eu aproveitei para falar especificamente dessa aqui, porque a gente está completando agora o centenário da Semana de Arte Moderna, né? E a antropofagia tem tudo a ver com isso. A Tarsila da Moral foi um grande expoente do modernismo brasileiro, apesar de que ela não estava na Semana de Arte Moderna, ela estava estudando na França na época, mas eu acho que é um gancho interessante aí para algumas questões.